professor de arte, eu vou acompanhar você nesse nosso encontro para falar um pouco sobre arte na antiguidade, ou seja, para a gente traçar um pouquinho os aspectos ali da cultura mesopotâmica, egípcia, grega e romana, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso daí. Eu preparei um roteiro para nós ali, para a gente saber mais ou menos o trilho que a gente vai seguir, alguns slides, algumas fotos de imagens de arte para a gente dar uma conferida, e quero te chamar a atenção aí para esta aula, ok? Vem comigo, vamos começar, vamos trilhar isso daí, bora para essa nossa aula, fechou? Vamos nessa. Então, moçada, o que eu tenho aí? Eu tenho movimentos e períodos, né? Antiguidade. O que eu separei para nós aí? Então, a Mesopotâmia, né? É importante que a gente visualize isso. Mesopotâmia é onde hoje é o Iraque, né? Onde hoje é o Iraque, é onde hoje está acontecendo boa parte daqueles conflitos com o Estado Islâmico, né? E a gente tem uma perda muito grande aí de obras devido a esses conflitos, tá? Separei aqui três dados importantes da Mesopotâmia, que são os zigurates, o Código de Hammurabi, a escrita cuneiforme. Show de bola? Que mais que nós temos aí? Egito, tá? O Egito nós temos a lei da frontalidade, o processo de mumificação e as pirâmides. Lembrar que o Egito ele estava focado numa cultura do pós-morte, né? E a arte grega e romana, ou arte greco-romana, que basicamente vai dar noção do belo posteriormente, é nutrida por idealismo, as colunas, anatomia e escorço, e na arte romana a prática, o realismo e a cópia. Tranquilo? Isso daí tudo você encontra no seu material didático, né? Recomendo uma boa leitura aprofundada. Você veja que esse teu materialzinho aí, ele tá excelente, ele tá fenomenal em termos de conteúdo, porque ele compilou basicamente a arte, a linguagem das artes visuais como um todo em 8 aulas, né? Então é natural que aí você esteja vendo um conteúdo denso, né? Denso porque são 8 aulas de artes visuais, né? Para falar do conteúdo da nossa linguagem. Mas dá conta, bem tranquilo, bem sossegado, ele foi pensado para a melhor execução sua dos vestibulares. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí nessa nossa trajetória. Mas para isso, vamos começar a falar sobre a arte da antiguidade. Beleza? Bora ver alguns slides? Vamos nessa então. Querido, zigurate. O que é um zigurate, né? A principal construção mesopotâmica. Ele é uma pirâmide escalonada, tá? Escalonada, e que ele, na parte superior, ele tem um observatório astronômico, beleza? Na parte do chão, a gente tem o comércio, e aqui assim a gente tem aspectos de religiosidade, beleza? Então isso é um zigurate, tranquilão? Então o zigurate é uma espécie de uma pirâmide para os mesopotâmicos. Repare também que ela é de tijolo, né? Muito comum isso, e por ser feito de tijolo, ela tem uma fragilidade muito grande, né? Tanto que com as guerras, principalmente em 2003, com os Estados Unidos, e ultimamente também, né, devido aos ataques do Estado Islâmico, muitas dessas construções, elas têm sofrido danificações, né? A gente tem perdido um patrimônio histórico um tanto quanto relevante. Vejamos o que mais aí. Nós temos o Código de Hammurabi. Olha o Código de Hammurabi aí, ó, escrito aí na pedra, né? Então, o que dizia o Código de Hammurabi? Para que servia o Código de Hammurabi? Era o famoso olho por olho, dente por dente, né? Então, se você era médico, por exemplo, e de repente um paciente morria na sua mão, né? Você era levado ao tribunal do júri, a família ia dizer, não, ele é culpado, ele é culpado. E o que ia acontecer com você? Eles iam julgar. Se julgassem que você era culpado, te cortavam
cortava os braços por imperícia, para que você nunca mais pudesse agir daquela forma, né? Ou, por exemplo, você tem um dique e aquele dique molha a plantação do sujeito que está embaixo, né? Então ele tem direito de ir lá na sua fazenda e ressarcir. Basicamente é a base do direito, né? Se você hoje em dia bate o carro, você tem que pagar de alguma forma o dano que você cometeu no carro alheio. Tranquilo? Bora continuar lá? Vamos continuar lá dando uma olhadinha na Mesopotâmia. Isso era o Código de Hammurabi. Nós temos então aqui a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme. Risque ali, Zigurate, para mim. É escrita cuneiforme. Por quê? Porque ela é feita através de cunha. Uma cunha, né? Só o que é uma cunha? Né? Você tem aqui tipo de uma lâmina assim, ó. Tá? Você tem uma lâmina assim e você tenta esculpir. Dá para você entender? Ó? Então, isso aqui é uma parte de uma lâmina. Você segura isso na mão, né? E faz buracos na argila, no caso, ou numa pedra. Tranquilão? Então, escrita cuneiforme. Entramos no Egito. Olha só que belezinha. E a lei da frontalidade. O que é legal de você pensar na lei da frontalidade? Que o tronco fica de frente, beleza? Então, o tronco fica de frente. E os membros, tá aqui, os membros ficam de perfil, né? Olha só. Então você vai ter aqui, nossa, que desenho medonho, hein, professor? Eu vou te falar uma coisa. Ó, e aqui você tem os membros de perfil, tá? O que acontece aqui? Você tem o nariz de perfil, a boca de perfil, porém o olho é de frente, né? Então, isso é a lei da frontalidade. A lei da frontalidade, ela é peito de frente e olho de frente. O resto tudo de perfil. Tá joia? Muito bem. Isso você vai encontrar nesse papiro aí, né? Ó, muito bem demonstrado ali. Aqui também já tem uma outra ideia. Deixa eu coloquei aqui para você. Coloquei aqui, ó. O homem, ele tem uma cor mais escura, a mulher uma cor mais clara. Isso também é legal de você pensar assim, ó. O faraó é grandão, tá? O homem é menor do que o faraó, ok? O homem comum. A mulher é menor do que o homem. Mas, professor, e se ele casar com uma tchutchuca de 1,90 m? Não tem problema. Ela continua sendo menor, sempre menor, tá? No desenho ela sempre vai ser menor. E esse é o escravo. Então, o faraó, o homem, a mulher e o escravo. Então, mostrando uma hierarquia, tá? O homem sempre escuro, a mulher sempre mais clara. Joia? Então, eis aí uma codificação da linguagem visual do Egito Antigo. Muito bem, o processo de mumificação, né? Então, o que a gente tem aqui? Num primeiro momento, eles... Num segundo momento, eles tiravam o cérebro com uma agulha, beleza? Tiravam pelo nariz e tiravam as vísceras do sujeito e colocavam em vasos canôpicos, tá bom? Num quarto momento, o que o cara fazia? Lá, colocava o corpo do sujeito numa espécie de sal, tá? Para desidratar todo o corpo. Isso poderia durar aí 40 dias. Num quinto momento, eles passavam uma espécie de óleo e ervas para restabelecer a elasticidade da pele, porém já sem os líquidos. E aqui, num último momento, eles enfaixavam o corpo do sujeito, né? Então ele começava a ter as suas partes enfaixadas. Isso é a lei da frontalidade, não, desculpe, a mumificação, todo o processo de mumificação. Joia? Aqui, ó, no cérebro, às vezes os caras davam uma injeção com vinho de tâmaras, e daí as partes membranosas saíam pelos orifícios tanto de nariz, quanto de boca, quanto de orelha. As principais pirâmides, né? Quéops, Khafre e Mequerinos. Vale lembrar que aqui tem o fogo no centro, né? Como assim fogo no centro? Pira. Pira é fogo. E
amides é igual a centro. Então, fogo no centro. Fogo, por causa do seguinte, ó. O sol remete a Deus remete ao sol. O sol remete ao fogo. Como o faraó é um deus na terra, logo o faraó é fogo. Faraó. Então, o faraó correlaciona com Deus, com o fogo. Então, o fogo no centro. Então, quando o faraó era enterrado, ele ficava ali no centro. Beleza? Então, pirâmides, fogo, amides no centro. Fogo no centro. O faraó está enterrado no centro. Beleza? Quanto mais alta a pirâmide, maior o poder desse faraó também, tá? Tranquilo? Existem várias teorias aí de como as pirâmides poderiam terem sido feitas, mas nenhuma conclusiva. Tranquilo? Entramos na arte grega. A arte grega, o que nós temos de arte grega? As colunas, acho importante você saber, né? Dórica, jônica e coríntia, né? Sendo que a coríntia é feita no último estágio da arte grega, porém é mais usada pelos romanos. O idealismo, ou seja, eles vão ter um ideal de belo, a perfeição ao extremo, né? Tranquilo? Isso está muito marcado dentro dos gregos, a noção da anatomia, discurso, essas porções, né? Por exemplo, esse pé levantado aqui é uma novidade tecnológica para os gregos. Os egípcios faziam isso extremamente frontal e estático. Os romanos, no entanto, eram extremamente realistas. Veja que a expressão facial, jamais um grego faria uma expressão cheia de furos e dobras e coisa do gênero. Os romanos, eles só iam ser idealistas quando era para governantes, beleza? E eles eram práticos, né? Repare, ó, ótimos engenheiros civis, né? Com a ideia de aqui você tem um aqueduto, né? A água passava aqui em cima e ia sendo distribuída ao longo do império. Beleza? Tranquilo aí, moçada? Essa nossa revisãozona sobre arte da... Olá, moçada, tudo bem? Meu nome é André, sou professor de arte e vou acompanhar você nesse nosso encontro sobre a arte produzida dentro da Idade Média. Ou seja, a arte produzida desde a arte bizantina, passando pela arte românica e indo até a arte gótica. Aquela arte onde os principais consumidores era, na verdade, a igreja. O principal consumidor era a igreja, né? Aquela arte onde basicamente o artista servia para construir um material didático para a Igreja Católica. Então, com vitrais, com esculturas, com desenhos. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que, principalmente ali perto da arte românica, a arte passa a ser então, o cristianismo passa a ser então a religião oficial do Império Romano. E com isso vão surgir muitas igrejas, muito trabalho para artistas e, consequentemente, uma produção artística vasta no território europeu. Tá? A gente tem que tentar lembrar que esse período, basicamente, ele é teocêntrico, ou seja, Deus no centro das atenções. Então, basicamente, a arte cumpre esse papel. Qual o papel? O papel de representar as cenas bíblicas, as cenas de Deus, as cenas para a igreja. Ok? Eu fiz um roteiro para que a gente possa dar uma estruturada dentro desse nosso trilho para a nossa conversa, e eu gostaria de te convidar agora para a gente iniciar esse nosso papo e você conferir o que a gente vai ter. Vamos lá? Bora nessa? Então vamos lá. Movimentos, período da Idade Média. Nós temos aí arte bizantina, tranquilo? Que eu separei ali para você. A técnica dos mosaicos, Igreja de Santa Sofia, Iluminura e a ideia de copista, beleza? A arte românica, abóbada de berço e paredes cegas, e a arte gótica, com vitrais, abóbada de aresta, gárgula, rosácea e arco ogival. Vamos dar um look mais pra frente então. Mosaico, olha só que interessante. Aí é o mosaico de Justiniano.
Olha que coisa bacana, né? Olha que coisa bacana. O Justiniano, ele tinha uma auréola aqui, ó, né? Ele tinha uma auréola por quê? Porque ele acabou se colocando no mesmo patamar de Deus, né? Ele se julgava ali um Deus, muito bem. E o papel do Cristo fica de um imperador, um cara menor do que ele, beleza? Então, tá ali Justiniano. Que mais que dá pra gente colocar? Ó, comece a reparar que as figuras humanas dentro da Idade Medieval, elas vão ser extremamente longilíneas, elas vão ser muito compridas, tá? Repare, ó, que se eu ignorar o rosto deles, ó, vamos ignorar o rosto deles, vai dar a impressão que a gente está vendo a mesma imagem repetida, tipo um Ctrl+C, Ctrl+V. Olha ali, ó. Olha como tudo é muito igual, ó. O corpo é muito parecido, a mão é muito parecida, ó. Esse braço e esse braço parece que foram clonados, tá certo? Que mais? Muito ouro, muita pedra preciosa, tudo isso vai configurar os mosaicos dessa época, beleza? Tá aí a igreja de Santa Sofia, pela bandeira você já vê que é onde? Que bandeira é essa, vestibulando? Conta pra mim que bandeira é esta. Essa bandeira é da bandeira da Turquia, muito bem. É lá onde está então a igreja de Santa Sofia. Muito bem. Que mais que nós temos aí? Que mais que eu reservei para você? Iluminura. Era muito comum, então, numa época onde as pessoas não sabiam ler nem escrever, um sujeito, um religioso, cópia dos livros. Esse cara, a gente chama ele de copista. Tá? O cara pega um livro e copia, né? Na mão mesmo, folha por folha. Ou seja, era um trabalho caro, né? Ou seja, não chegava na mão de pobre, né? Ficava na mão só dos ricos. E o artista tinha qual papel? De enfeitar a paginazinha, colocar essa frescurinha aqui na letra, passarinho, ramo de flor, tchaca-tchaca aqui, olha que linda, borboletinha, passarinho, né, a libélulazinha, tchananã. Para o quê? Para tentar deixar mais alegórico esse texto. Show de bola, moçada? Arte bizantina. Não esquecer que é nesse momento que surge a iconoclastia. O que é iconoclastia? O não culto a imagens religiosas. Ok? Até hoje, algumas igrejas ortodoxas ainda não fazem uso de imagens, e algumas igrejas evangélicas também, né? Ou seja, só veneram a Deus, não as imagens religiosas que estão no seu entorno. Bem, aqui na igreja, na arte românica, nós vamos ter a abóbada de berço. O que é uma abóbada de berço? Bem, quando você está dentro da igreja, você vai ver um negócio assim, ó. Então aqui está a parede lá do fundo, né? E aqui tem uma coisa redonda assim. Então vamos criar aqui, ó, um ponto de fuga. E esse ponto de fuga faz com que eu consiga construir aqui o interior de uma igreja. Olha que interessantezinho aqui, né? Eu tenho aqui uma porta, olha que legal, a portazinha tá aqui, bonitinha, tchaca-tchaca para você. E aqui nós vamos ter uma macro, quase insignificante janela, tá? Então boa parte da luz vinha através do que? De vela, né? Vela em lustres, tá joia? E aqui nós temos banquinhos, né? Banquinho, 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 banquinho e banquinho. Deu para entender? Acho que deu para a gente visualizar mais ou menos, né? Então isso é a abóbada de berço. Então essa estrutura aqui nada mais é do que aquela estrutura ali. Show? Muito bem. Vamos ver, vamos passar para frente. Aqui está uma igreja românica, perceba que ela não tem quase janela, por isso a gente chama de
paredes cegas. Ela tem uma estrutura muito pesada, né? Uma parede muito grossa. Aqui a gente já entra em arte gótica. Olha lá, arte gótica e alguns elementos da arte gótica. Por exemplo, o arco ogival. Olha que interessante, né? Ele lembra uma ogiva, né? Anteriormente, como é que era o arco? O arco romano, ele era aquele arco assim, né? Ele era reto aqui e curvo aqui em cima. Agora já não. Agora ele lembra uma ogiva. O que é uma ogiva? Uma coisa pontuda, assim, parece uma ogiva nuclear, uma bala daquelas que o pessoal arremessa com aqueles aviões, né, com os caças, né? Repare como toda a parede ela é ligeiramente enfeitada, né? Isso daí também é uma característica do período medieval. As paredes não eram simplesmente paredes. Aqui nós temos outro elemento que é chamado de rosácea. Rosácea. Olha que beleza, né? A luz, né, que vinha de fora para dentro na igreja. Então, antes, a igreja ela era escura. Agora não. Agora é uma igreja clara. Então, o fiel sente a presença de Deus no clarinho, né? Isso aqui, ó, esse bicho medonho é o gárgula. Então, aqui, ó, na verdade, aqui tem um buraco por dentro dessa construção que vai vir aqui no brioquinho aqui do gárgula. A água vai cair aqui quando chove e vai passar por dentro dele e ele regurgita a água, né? Tornando uma coisa mega medonha. Então isso daí servia para espantar os maus olhados e também para dizer aos fiéis que a igreja é o lugar santo, é o lugar protegido, diferente do lugar lá fora, né, que era o lugar mais tenebroso, mais profano. Eis uma abóbada de aresta, né? A abóbada de aresta é um pouquinho diferente. O que vai acontecer na abóbada de aresta? Eu tenho aqui, né? Olha só, eu tenho aqui aquela mesma perspectivinha que eu fiz antes para você, ó, o telhadinho bonitinho, tchaca-tchaca para cá, tchaca-tchaca para lá, e aqui eu tenho outra, ó, eu tenho outra que vai para lá agora, ó, você entendeu? Então eu tenho 3 passagens, né? Então isso vai se resumir a um teto em formato de X, assim, ó. Você tá entendendo? Então, isso aqui é uma passagem, um buraco e aqui outro buraco, tá? Se você perceber bem, é graças a essa estrutura que as igrejas podem ser em formato de cruz latina, né? Se você visualizar bem, isso permite com que eu possa entrar por aqui, eu possa entrar por aqui, ou possa fazer o caminho da noiva numa boa. Tranquilo? Essa estrutura a gente chama de abóbada de aresta. Olha os vitrais, né? Repare como os vitrais eram mega enormes, tudo isso por causa de uma mudança arquitetônica, isso dentro da arte gótica. Moçada, foi um prazer enorme estar com vocês nesse encontro de idade medieval.